diferente para vocês e resolvi que vou mostrar o meu cantinho dos livros. Sim, aquela parte que não aparece nos vídeos aqui do canal, tá? Assim, tá um pouco desorganizado? Talvez, algumas coisas estejam desorganizadas, mas em minha defesa, eu sou uma pessoa que está com a perna quebrada, isso mesmo, na verdade o pé. Na verdade, assim, a base do osso do dedo mindinho do pé. Mas enfim, estamos aqui sobrevivendo, né? Hoje eu vim aqui com a minha blusa de academia. Você deve estar se perguntando, Angélica, por que você está com blusa de academia? Eu duvido que vocês estão se perguntando, mas estou com a blusa de academia porque está absurdamente quente. Isso daqui não é uma publi da Insider, até porque essa blusa não é da Insider. A Insider não me patrocina, na verdade ninguém me patrocina, mas se a Insider quiser me patrocinar, eu tô aqui, viu? Eu sei que ela patrocina um monte de gente, quem sabe um dia, né? Mas eu tô aqui com a blusinha de academia, passando calor, perrengue aqui nessa Fortaleza quente de meu Deus. Soltei o cabelo só pra gravar o vídeo porque não tô aguentando de calor. Mas mesmo assim, como eu tô entediada em casa, tô aqui com o pé quebrado, pensei, por que não fazer um vídeo diferente para mostrar os meus livros? No Instagram do Bafulê Literário existe um vídeo já que mostra um pouco dos meus livros, mas eu fiz esse vídeo acho que há uns 2 anos atrás por aí, né? Não lembro bem. E aqui eu resolvi mostrar com um pouco mais de detalhes, tá? Tem muita coisa que eu queria mudar, mas por enquanto eu não posso fazer isso. Inclusive, essa parte aqui, ó, que vocês estão vendo agora, não dá pra ver sempre, não dá pra ver nos vídeos, né? No vídeo aparece só, máximo essa parte aqui, um pouco dessa prateleira e até esse quadro, mas não aparece essa parte, não aparece esse lado, que tem livros maravilhosos, mas a estante tá, né, pedindo arrego já, mas é isso. Vamos conhecer o meu cantinho? Tá, pra começar, como é que eu faço a organização das minhas estantes? É por cor? É por ordem alfabética? Não, eu geralmente divido por temáticas, uma coisa que fica assim a meu critério, tá? Eu tenho 2 estantes grandes, como vocês podem ver, tem essa estante aqui e tem essa daqui, que é a que aparece nos vídeos, né? Essa daqui eu geralmente fico na frente dela porque ela é a mais bonitinha, né? Que tá melhor. Porque essa estante aqui, ela tá bem velhinha. Nossa, gente, essa estante é muito velha. Ó, eu comprei essa estante aqui antes de me casar. E eu me casei há 8 anos. Esse ano vai fazer 9 anos. Então, tem mais de 10 anos, com certeza, com certeza. Com certeza, eu acho que uns 12 anos, talvez, tá? Então, ela tá, né, meio cansada. Já essa outra estante aqui, eu comprei ela de segunda mão, comprei de uma vizinha que a gente tinha lá no outro condomínio. Foi durante a pandemia, eu acho que foi em 2021, ela já é bem mais nova, ela é de material mais resistente, mas você pode até perceber que mesmo ela sendo de material mais resistente, não sei se dá pra perceber, ó, mas ela já tá, ó, tá vendo, ó, encurvando aqui, por causa do peso dos livros do Stephen King, né? Aí... Mas é isso, né? Enquanto eu não consigo comprar uma estante grande, eu tenho que dividir em 2 estantes. Mas como aquela estante de lá, ela tá meio velhinha, acaba que ela não aparece nos vídeos, o que é uma pena, porque eu amo os livros que tem lá, tá? Eu vou primeiro mostrar os livros que estão lá, como é que eu faço a divisão dos temas. Além das estantes, também tem prateleira, né? Eu tinha 2 prateleiras antes, mas aí eu tirei. Um amigo nosso veio passar uns dias aqui, aí ele veio dormir aqui. Aí pra gente armar a rede, tive que tirar a prateleira que ficava ali, né? Porque senão não ia dar pra armar a rede. A gente é cearense, né? Então a gente recebe visita com rede, né? Todo canto da casa tem que ter um armador de rede. Inclusive é muito interessante armar uma rede aqui, sabe? Durante o dia, com a janela aberta e tal, entra um ventinho muito bom. E fica bem agradável, tá? Mas aí eu tive que tirar a prateleira, deixei só essa e os livros que ficavam na outra prateleira eu coloquei nessa estante aqui. Então vamos começar com essa estante, né? Que é a nossa estante velhinha, porém tá aqui, lutando e ainda sobrevivendo. Vou mostrar pra vocês como é que é a organização dessa estante. Essas 2 primeiras fileiras aqui são todas da Agatha Christie. Sim, pra quem não sabe, eu sou muito, muito, muito fã da Agatha Christie, tá? Tem gente que não sabe disso,
Porque eu não falo muito sobre a Agatha Christie, né? Eu falava no começo da página, muitos anos atrás, mas eu sou extremamente fã dela e eu tenho quase todos os livros dela. Então aqui eu tenho toda uma fileira, né? Tem a autobiografia dela também, tem uns livros aqui atrás, ó. Tem alguns aqui. Eu tenho de várias coleções diferentes. Tem da LPM, tem da Globo Livros. Tem esses da HarperCollins, que eram das coleções de capa dura, que são anteriores à coleção Arco-Íris que tem hoje. Gente, ninguém repara na Princesa Jujuba sem braço, pelo amor de Deus. Ela caiu e ficou maneta, bichinha. Esses livros eu acho lindo, lindo, lindo. Eu acho que a HarperCollins devia lançar mais deles. Aqui embaixo eu tenho os outros livros, a maioria da LPM. Por que a maioria da LPM? Porque era mais barato, né, gente? Vamos ser sinceros? Quando eu comecei a comprar isso aqui, foi mais ou menos pra 2015, porque quando eu virei servidora, eu comecei a ter dinheiro de verdade, em 2014, foi quando eu comecei a comprar livros. Então, os livros da Agatha foram dos primeiros que eu comecei a comprar. E na época, eles eram bem baratinhos, esses da LPM, né? E eu comprava numa livraria física. E é isso. Aí agora vamos olhar as fileiras de baixo. Duas fileiras que são de livros de escritoras mulheres, tá? Essa fileira aqui e essa fileira aqui. Gostaria muito que esses livros saíssem nos vídeos, mas infelizmente eles não saem, porque, como eu falei, não dá pra eu colocar todos os livros num lugar só. Porque eu tenho aqui Isabel Allende, tenho Chimamanda, tenho Daniela Arpex, tem muito livro bom, né? Mas infelizmente eles acabam ficando separados aqui nessa estantezinha. Na verdade, se você for reparar bem, essa estante, 95% dela, talvez, não sei, não sou da área de exatas, mas é de autoras femininas, porque como são duas fileiras da Agatha Christie e essas outras fileiras também são de autoras femininas, sobra só isso aqui, ó, tá? Então, deixa eu mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Aqui eu tenho Morte Súbita, da J.K. Rowling. Não é um livro bom, viu? Vou logo avisando pra vocês. Ele é bem mais ou menos. Tá desbotado, ó. Vou já falar com vocês sobre isso. Gente, não repara em sujeira, em bagunça, pelo amor de Deus, tá? Tem livros de suspense, francês, Valérie Perrin, maravilhosa. Margaret Atwood. Daniela Arbex, eu tenho todos os livros dela. Chimamanda, tá faltando livro aqui, tá faltando Hibisco Roxo, né? Mas Chimamanda, Djamila, né? Como vocês podem ver, a gente tem aqui nessa parte suspense e também umas de cunho assim mais social, né? Mais político. Porque aí nessa outra fileira, qual foi a divisão aqui? Aqui a gente tem mais romances nacionais, né? Ou então tipo aqueles mais dramáticos, por exemplo, ó. Aqui tem o Diário de Anne Frank, aí a gente tem alguns livros que são literatura de cura, ó, né? Aí vem para os cearenses, a Jareide Arraes, a Raquel de Queiroz, a Casa da Natécia Campos, dois da Raquel de Queiroz, vem Conceição Evaristo, vem Clarice Lispector, né? Daí eu venho para Virginia Woolf, que é muito próximo de Clarice Lispector. Esse aqui que tá aqui, porque enfim, eu tenho esse livro há muito tempo. Aí vem os mais romancezinhos, né? Poliana, Anne de Avonlea, Mulherzinhas, Jane Austen. Todos esses aqui são da Jane Austen. O Morro dos Ventos Uivantes, que é maravilhoso. Jane Eyre, que eu ainda não consegui terminar. Um dia eu consigo. E bem aqui tem a Isabel Allende. Tá faltando um livro aqui também. Tem um que tá emprestado, que é o Vento Sabe Meu Nome. Mas eu tenho Violeta, Paula e a coleção nesse box da Casa dos Espíritos, que é muito, muito, muito lindo. E aí são essas as duas fileiras de livros de autoria feminina. Poderia ter mais? Poderia, mas tem muitos no Kindle também. Não esqueçam disso, né? E pra finalizar, tem os clássicos. Eu confesso que eu não tenho muitos clássicos, tá? Por quê? Porque a maioria dos clássicos eu li na adolescência, na época da faculdade, eu pegava de biblioteca e tal. E assim, eu gosto de tudo, mas não são todos que eu quero ter. Porque a maioria dos livros que eu tenho são livros que eu nunca li. Ou então livros que eu já tinha lido, mas que eu amo muito, 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 muito. E queria ter eles. Mas então, alguns clássicos se adequam a isso. Mas eu não tenho muitos, confesso. Deveria ter mais? Talvez, mas não tem. Aqui junto com, eu coloquei alguns clássicos brasileiros, né? E também alguns clássicos de literatura mundial, tipo Shakespeare, né? Don Quixote, Madame Bovary, Lolita, que eu ainda não li. Aí dos brasileiros a gente tem, ó, Senhora,
Memórias Póstumas de Brás Cubas, tem Lima Barreto, tem Mário de Andrade, Almacunaíma, Amar Verbo Intransitivo. Tem os meus queridinhos Vidas Secas e Capitães da Areia, que quem me conhece sabe que são dos meus livros preferidos. Rubem Fonseca, né? Fernando Sabino. Eu até pensei em colocar a Raquel de Queiroz aqui nessa lista, mas como a Raquel de Queiroz e a Clarice Lispector, elas eram para estar aqui, né? Mas aí eu acabei colocando elas aqui na fileira dos livros de mulheres, né? Tá aqui elas, ó, João Miguel e o 15, que é o melhor livro do Brasil. E da Clarice eu só tenho A Hora da Estrela, confesso. Daí, saindo daqui dessa estante... Ai, deixa eu mostrar isso aqui pra vocês, gente. Eu adoro esse adesivo, ó. Vou contextualizar isso daqui. Foi um aniversário meu, acho que foi em 2021, né? Eu ganhei alguns livros da Agatha Christie. E aí essa minha amiga Jace, que inclusive no início do Bafulê Literário, ela me deu muita ajuda aqui, muita ajuda lá no Instagram do Bafulê e tal. E aí eu ganhei vários livros da Agatha e tal, e ela disse, amiga, a gente tem que fazer esse encontro acontecer. E eu, que encontro? Aí ela, o encontro entre você e a Agatha. Eu, amiga, a Agatha morreu. Ela, quê? A Agatha morreu em 75, 77, por aí. Aí ela realmente não sabia que a Agatha Christie tinha morrido. Sendo que a gatinha escreve desde os anos 20, né? Escrevia desde os anos 20, então tava meio que na... Mas enfim, ela não sabia. Não vou julgar, não tô aqui pra julgar, até porque eu descobri recentemente que tem gente até hoje que acha que ela ainda é viva, né? Então... Aí acabou virando uma piada nossa interna, porque eu falei, amiga, pra eu encontrar ela, só se fosse numa mesa, numa sessão espírita, porque por enquanto não vai rolar esse encontro, né? Mas aí virou a nossa piada interna e teve um aniversário que ela me deu um outro livro da Agatha e ela colocou essa mensagenzinha, né? Virou uma piada nossa. Aqui foi o meu amigo Daniel que pintou pra mim, que ele é artista. E aqui tem os quadros, né? Esse quadro aqui do 1984 foi porque a edição do 1984 que eu ganhei de uma amiga minha, da Wélida, veio com 2 pôsteres. E aí esse daqui eu transformei em quadro, tanto que dá pra ver até que a marcação, né? Porque tava dobrado. Esse daqui do Poderoso Chefão realmente é um quadro. O meu marido comprou esse daqui há muitos anos atrás. Ele comprou antes da gente casar. Tipo, ele comprou lá em São Paulo, acho que foi na Galeria do Rock, porque ele queria que fosse decoração da nossa casa. Bom, ainda é, né? E esses 2 aqui são quebra-cabeças. São 2 quebra-cabeças. Um quebra-cabeça de um gatinho, ó, que coisa mais linda. E o outro do The Mandalorian, que eu amo. E são 2 quadros, que aí depois que eu fiz os quadros... depois são 2 quebra-cabeças, né? E depois... Quebra-cabeças? Será que é assim o plural? Quebra-cabeças? Não, acho que é quebra-cabeças. São 2 quebra-cabeças que eu transformei em quadro. E assim, eu acho muito lindo. Tenho vontade de fazer mais, só que não tem espaço, né? Daí a gente vem para a prateleira. A prateleira das corujas, não repara nas corujas, tá? Aqui nessa prateleira tem uns livros que, venhamos e convenhamos, eu não sabia onde colocar. A verdade é essa. Tem uns aqui que eu não sabia onde colocar. Aí eu coloquei aqui. Então... Mas tem livro muito bom aqui, tá? Eu também dividi por temática. É só pra dizer que realmente eram livros que eu não consegui encaixar em nenhum outro espaço. Aí eu acabei colocando aqui, mas... Também tem uma pequena divisão aqui, uma certa divisão. Por exemplo, Pepetela, Mia Couto, são literaturas africanas em língua portuguesa, né? Pepetela é da Angola, Mia Couto é Moçambique. Daí eu coloquei Eduardo Galeano, que é latino-americano, né? Vem os meus 4 livros do querido, maravilhoso Gabriel Garcia Marques, colombiano. Daí vem o livro do Gleides Oliveira, que é um autor aqui de Fortaleza, que é meu amigo. E o livro dele é perfeito, maravilhoso, então eu acho que ele super se encaixava bem aqui, entre o Gabriel Garcia Marques e o Milan Kundera, né? Esse livro do Milan Kundera, A Sustentável Leveza do Ser, ele é muito velhinho, como vocês podem ver aqui, ó. Porque ele não era meu, esse livro era da minha tia, e ele tá comigo há 1 milhão de anos, então ele é bem antiguinho. Aí tem os autores mais internacionais, né? O Goethe, né, que é alemão, o do nada, o Paulo Coelho.
Uns livros de espiritismo que, vamos ser bem sinceros, eu nunca li. Um dia eu vou ler, quem sabe, outro de horóscopo. Esses aqui que eu gosto dessa coleçãozinha, né? História para quem tem pressa, ó, da astrologia, da ciência, da mitologia e do cinema. O livro do Diva Depressão. E alguns livros que são muito bons, mas eu não sabia bem onde encaixar. Entre eles, A Menina que Roubava Livros, o Jurassic Park, O Poderoso Chefão, que são livros assim, né, que são maravilhosos. Esse daqui, gente, esse livro é um ícone, tá? E agora ela, a estante mais bonita de todas, tá? Vou mostrar essa estante de baixo pra cima, porque sempre nos vídeos do YouTube dá pra ver muito essa parte de cima, principalmente essa e essa, mas não dá pra ver as duas últimas fileiras, que também tem livros muito bons. Então eu vou mostrar pra vocês, aproveitar pra vocês verem um pouco dos livros que eu tenho também aqui. Essa última fileira aqui, ela tem muitos livros que são tipo coletâneas, sabe? Que fazem, são vários livros de uma coleção só, ou de um mesmo autor, geralmente mais ali pra base do suspense. Por exemplo, aqui a gente tem a saga Millennium, né? Que, tipo, eu confesso que eu tenho só porque eu queria ter, porque foi indo de mal a pior. Porque o primeiro é muito bom, o segundo é mais ou menos, o terceiro, né? Aí aqui, que já não era mais nem o estilo lá, só ficou um negócio esquisito. Mas mesmo assim, eu fui guerreira, comprei todos e li todos. Pra quê? Eu me pergunto. Aqui eu tenho a coleção do The Walking Dead. Pra quem não sabe, existem livros do The Walking Dead que não são parecidos com... Não são a mesma história da série, tá? Quando eu era mais nova, eu era completamente viciada e eu comprei esses livros na Americana, gente, que era bem baratinho. Hoje em dia, eu não teria esses livros. Mas é isso, né? Aí aqui tem Dan Brown. Eu tenho muitos, como vocês podem ver, né? Ó, Ponto de Impacto, Os Demônios, Símbolo Perdido e tal. Que eu gosto, gente, é meu good pleasure, tá? Eu gosto do Dan Brown. Apesar de eu ter enjoado um pouco do personagem do Robert Langdon, eu gosto. Aqui, Robert Galbraith. Robert Galbraith é o pseudônimo da J.K. Rowling, né? Infelizmente, eu sou apaixonada pelo Cormoran Strike e pela Robin, que são os protagonistas desse livro aqui. Mas ela lançou outros livros com os personagens, né? Mas eu não comprei e não vou comprar, tá? Porque eu não vou dar mais dinheiro pra... Eu não vou dar mais dinheiro pra J.K. Rowling. Transfóbica não merece meu dinheiro, tá? Então, e sem contar, gente, que é caríssimo, porque eu não sei se vocês sabem, mas eu acho que depois de Branco Letal ela escreveu já mais 3. E os livros é tipo 1000 páginas, eu fico, mulher, pelo amor de Deus, eu gosto de ler, mas vamos ter consciência, né? E assim, depois de Branco Letal, sinceramente, tem umas coisas que até eu acho que são desnecessárias de ter, mas enfim. Gosto muito do Cormoran e da Robin, mas comprar livros da J.K. Rowling eu não compro mais, tá? Uma pequena militância aqui também, né? Mais livros de suspense, Harlan Coben, que é legalzinho. O Ceifador, que eu pretendo ter o resto da trilogia. Aqui o Guia do Mochileiro das Galáxias, que é a trilogia de 5. Eu só tenho 3. Inclusive eu não tenho o livro 3, mas eu terei. E Angélica, New Gaiman, mas é a parte da militância. É só para alguns? Então, deixa eu explicar. Eu tenho 2 livros do Neil Gaiman. Esse Mitologia Nórdica eu comprei de segunda mão. E tem um outro que foi uma amiga que ia se desfazer e me deu. Mas isso foi antes do cancelamento dele. Então lá vem a militância de novo. Já tinha lido um outro livro dele também. Outros 2 livros, né? Coraline e O Oceano no Fim do Caminho. Eu gosto muito. Mas, né? Difícil, não dá pra defender mais o boy, não. Próxima fileira, vamos lá. Tirando aqui esse bonequinho, vocês podem ver que Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, sim. São todas as histórias do Sherlock Holmes, né, gente? Aqui, inclusive, essa coleção que tem no finalzinho, eu comprei achando que era uma coisa diferente na época e descobri que era tipo a mesma coisa. Os que eu já tinha. Aí vem uns clássicos, tipo 20 Mil Léguas Submarinas, Arsène Lupin, George Orwell, né? Ó, vem aí Admirável Mundo Novo, Aldous Huxley, que eu ainda não li, mas vou ler. H.G. Wells, ó, com A Máquina do Tempo. Esse aqui, A Ilha do Dr. Moreau. Gente, esse meu livro é tão antigo, olha isso. Eu ganhei esse livro do meu professor de literatura quando eu fazia o 3º ano. E o meu 3º ano, gente, foi em 2003, ou seja, 22 anos atrás. Ele fez uma aula lá de literatura, fez um sorteio e eu ganhei esse livro. Ele tá aqui, né? Lovecraft, que também é outro canceladíssimo, né? Mas, enfim. Edgar Allan Poe,
aí Edgar Allan Poe, aí vem Oscar Wilde, aí vem os retratos de Dorian Gray, o Fantasma da Ópera, Frankenstein, Drácula, aquelas coisas mais clássicas. A partir daqui do Drácula, eu tenho uma partezinha mais assim, terror, que é Drácula, a Revolta do Parafuso, Shirley Jackson, né? Que são assim as coisas mais terror. Vem outros livros de suspense também. Carizete Ronis não é suspense, na verdade esse livro nem era meu, esse livro era do meu irmão e tá aqui, mas enfim, botei aí porque eu também não sabia onde botar. Mais suspense, Clube da Luta, muito bom o livro. O filme é melhor, mas o livro é muito bom também. Mais suspense, suspense, suspense. Rafael Montes, daqui até aqui, Rafael Montes. Eu pretendo ter todos, né? E O Silêncio dos Inocentes, que também tem continuação e eu quero depois ter os outros livros também. Agora vamos ver aqui, né, as prateleiras que são as que aparecem, né, as fileiras das estantes que aparecem no vídeo, tá? Essa daqui eu coloquei, qual foi a minha divisão? Todos os meus livros de capa dura. Então a gente tem muito Darkside, né, porque quem conhece sabe que a Darkside tem muito livro de capa dura. Daí eu tenho essas duas versões aqui que eu gosto muito, que são o Drácula e o Frankenstein em HQ. Só que eles são capa dura, tá? Deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês. Ó. É muito bonita essa edição. Eu comprei naquelas livrarias assim que vende baratinho, sabe? Aqui tem todos os livros de capa dura. Então, inclusive, vem aqui muito suspense, né? Tipo, Ed Lorraine Warren. Aí esse daqui é o livro de Venenos da Agatha Christie, dicionário de Venenos da Agatha Christie, que é muito bom, que fala sobre todos os venenos que a Agatha Christie usou em todas as obras dela. Gente, esse livro é muito bom, pra quem é fã, então, nem se fala. Contos de suspense e terror, daí Mulheres Serial Killers, Drácula, Entrevista com o Vampiro, o Exorcista, o Livro das Religiões. Eu acho que super combina livro de religião do lado do Exorcista, eu acho. Eu acho que tá dentro do tema, né? Tá aqui o outro livro do Cancelado que eu falei que eu tinha. Eu queria mostrar uma coisa pra vocês também, né? Eu mostrei quando a gente tava olhando a outra prateleira ali com o livro do Morte Súbita, que existe esses casos aqui, ó, em que o livro desbota, tá vendo? Infelizmente, isso acontece muito, ó. Olha a lateral e olha a cor que o livro era. Mas por quê? Como vocês puderam notar, tem uma janelona aqui, né? E, tipo, não entra sol nesse quarto. Mas só a claridade já faz com que as cores dos livros desbotem. E, tipo, é muito doido isso, porque não entra sol. A janela tem um fumezinho, tá? Não dá pra perceber muito, mas tem um fumezinho. Mas mesmo assim desbota. E eu já reparei que isso acontece com livros amarelos, vermelhos e cor-de-rosa. Tem livro aqui que já tá desbotado há bastante tempo, tá? É o caso do Lady Killers, porque o Lady Killers, ó, olha isso aqui. Olha a diferença da parte de trás. Eu não sei se dá pra ver na câmera tão bem. Olha a diferença desse rosa da parte de trás pro rosa da frente. Porque antigamente, acho que nem era aqui, era na outra casa, eu deixava esse livro assim. E aí a claridade batia de frente e aí ele ficou todo desbotado. Você percebe, eu não sei se dá pra perceber, a olho nu você percebe melhor essa mudança na cor. Então, olha aqui, olha isso, ó. Aqui desbotado, aqui desbotadíssimo e aqui super pink. Muito ruim, gente. E isso acontece com os livros rosas, amarelos, laranjas. Olha esse daqui, ó. Esse daqui, ele é amarelíssimo. Olha isso. Amarelíssimo. E olha a lateral. Já que livros verdes e azuis, eu já reparei que isso não acontece. Mas se for cores quentes, tipo rosa, vermelho, aí eu tento não colocar esses livros tão expostos assim. Mas é meio difícil, né? Não tem muito como o que eu possa fazer. Eu tenho aqui a coleção do Harry Potter, que eu deixo virada assim, ó. Tá toda desbotada também, ó. Tá toda esverdeada. Mas eu deixo virado porque, primeiro, pra não desbotar os livros. Segundo, porque tá faltando um livro que eu emprestei pro meu primo, ele nunca me devolveu aí. Desse jeito ninguém percebe, né? E aqui são livros que falam sobre casos reais, né?
E alguns livros também de suspense, certo? Que também fazem coleção e que combina, fica tudo combinadinho, ó. Aqui a gente tem Mindhunter, que é o livro do John Douglas, o cara que inspirou a série do Mindhunter. Esse daqui, O Demônio na Cidade Branca, que é um livro bem... E ele fala sobre o H.H. Holmes, um psicopata americano que tinha... O Caso Evandro, que é o livro do Ivan Mizanzuki sobre o caso, né? Vocês estão vendo que não tá desbotado, né, gente? Modus Operandi, da Carol Moreira e da Mabê. Modus Operandi, inclusive, deveria estar ali, mas não está. Por quê? Porque eu acho que se encaixou aqui, junto com essas temáticas. Olha como tá desbotado o bichinho, gente. Tadinho dele. Aqui, o Clube do Crime das Quintas-Feiras. Olha esse daqui, ó, do Richard Osman. Era vermelho. Esse livro era da cor desse. Só que esse ficou muito tempo exposto à claridade. Aí olha como ficou a lateral. Se a gente... Ó aqui. A diferença. Ó. Da cor original pra plombada, como ficou. Que inclusive em breve eu quero comprar o livro 4, porque eu gosto muito das aventuras dos velhinhos do Clube do Crime. E aqui a gente tem a coleção do Murdoch, que é o joguinho de raciocínio lógico, né? De suspense também. O 2 e o 3. Creio eu que eles não vão desbotar como esses aqui, porque a claridade não pega tanto. Não sei, né? Quero acreditar. E aqui o Labirinto do Fauno, um pouco eu coloquei aqui, porque realmente não tinha onde botar. Antes ele ficava em pé, porque eu gostava de mostrar a capa, mas aí não tem mais espaço, aí eu coloquei ele aqui. Não dava pra colocar ele também aqui, aí eu coloquei aqui. Uma das minhas fileiras preferidas, a do Stephen King, né? Tenho todos os livros dele? Óbvio que não, porque ele tem muitos, né? Aqui eu tenho o próprio Stephen King, ó, é o Funko do Stephen King quando ele participou do filme do It, do 2. Sobre a escrita, que é um livro onde ele fala sobre como é o método dele de escrever. Muito bom esse livro, tá? Eu tenho o primeiro livro da Torre Negra, que eu li uma vez e não entendi nada. Um dia eu vou ler de novo e vou tentar entender, porque eu não quero ser a vergonha dos fãs do Stephen King, né? Entre os fãs. E aí eu fui colocando na ordem que eu fui comprando, né? Exceto os com coleção. Por exemplo, o Cemitério foi o primeiro que eu comprei. Aí daqui, o Iluminado, Doutor Sonhos, em sequência. Trilogia Mr. Mercedes. Olha isso, ó. O desbotado de novo. Olha a cor que era pra ser e olha a cor que ficou. Ó, pode ver, ó. Misery, Salem, todos esses nomes aqui, eles eram escuros. Mas aí eles desbotaram. Aí, à medida que eu fui comprando, eu fui colocando aqui, né? Sua Zona Morta, novembro de 63, né? E eu coloco também aqui na frente os livros de capa dura, que são os da Biblioteca Suma, Trocas Macabras, A Hora do Lobisomem Carrie. E esses aqui que são a parceria dele com Richard Tisma, que é A Pequena Caixa de Gwendy e A Pena Mágica de Gwendy. Eu só li o primeiro, não li o segundo ainda. E esse daqui, Ascensão, que também é uma edição em capa dura. Daí eu coloco eles na frente pra ficar assim, bonitinho. E a fileira de cima é a minha fileira do George Martin. Aqui é meus Funkos do Avatar, né? Aqui tem os livros da saga do Wildcards, que o George Martin, junto com outros autores, escrevem. Não é muito conhecido, mas eu particularmente gosto muito. Tem uns livros que são mais ou menos, tem outros que são muito bons. Até onde eu sei, aqui no Brasil só foi lançado até o livro 9, mas eu sei que lá nos Estados Unidos tem até o, sei lá, o 20, por aí, né? Se vai chegar aqui um dia, não sei. Sonho Febril também é dele, é um livro de vampiro. Gente, esse livro é tão bom, tão bom. Quase ninguém conhece esse livro, mas ele é muito bom. Mulheres Perigosas, são vários contos, tem o do George Martin no meio, né? Fogo e Sangue, que é o... Ah, meu Deus, tá caído aqui, pera. Fogo e Sangue, que é o livro que conta uma parte da história dos Targaryen. O Cavaleiro dos Sete Reinos, que também são histórias avulsas do universo das Crônicas de Gelo e Fogo. E os livros das Crônicas de Gelo e Fogo, vocês podem ver que eles estão bem velhinhos, que faz muito tempo que eu tenho. Além dos livros, eu tenho também as HQs. Essas HQs são lindas, que elas correspondem ao primeiro livro, tá? A história do livro 1 tá resumida nessas 4 HQs aqui. Coisa mais linda do mundo, olha isso, gente. Isso é muito bonito. Além disso, eu também tenho esse livro aqui. Não é um livro, na verdade, são... Ai, deixa eu... Gente, o Blade, pra quem não conhece, mas deixa eu tirar ele aqui. São vários mapas, ó, são mapas do universo de Westeros, muito legais.
E aqui em cima eu tenho o livro do Mundo de Gelo e Fogo, que ele faz um resumo de toda a história. Gente, tá bem empoeiradinho. Ele faz um resumo de toda a história do Mundo de Gelo e Fogo. É muito bom. Recentemente lançaram outro, mas é a mesma coisa desse aqui, viu, gente? Só muda a capa. E essa foi a tour pelos meus livros, né? Um dia, se Deus quiser, eu vou ter uma estante bem grande para colocar todos, mas por enquanto, infelizmente, eu tenho que dividir assim. Comenta aí se você tem esses livros, se você gostaria de ter, ou se você tem alguma dica pro livro não desbotar, apesar de que eu acho que não tem muito o que fazer, até porque eu moro em Fortaleza, onde o sol está de rachar, inclusive vocês estão vendo como eu tô vermelha? De suor. O sofrimento da cidadã fortalezense é uma coisa muito séria isso. E eu não posso abrir a janela, porque se eu abrir a janela o barulho do trânsito, né? Mas... E é isso. Gostaram do vídeo? Ficou meio caseiro, né? Meio assim, aquela coisa meio tremida, meio estranha, porque eu não tô acostumada a fazer vídeos assim, tá? Geralmente eu faço um vídeo atrás de uma mesa, né? Fazendo uma resenha. Mas desculpa aí se tiver ficado ruim, tá? Mas eu queria só mesmo mostrar pra vocês como é que é o meu cantinho, e eu queria que vocês dissessem se vocês gostaram desse cantinho, se tem algum livro aqui que vocês queriam ter, se tem algum que vocês odeiam. Comenta aí, se inscreve também no nosso canal, porque aqui tem muitas resenhas de qualidade, porque eu tenho um livro físico, mas tem livro no Kindle também, tá bom? E fica aqui porque o Bafulê Literário sempre vai trazer resenhas pra vocês. De vez em quando eu vou tentar fazer um vídeo mais diferente, assim. Mas eu não prometo, tá? Eu vou tentar. Prometer já é uma coisa muito forte. E é isso, gente. Um beijo e tchau!